Você está na plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou a professora Gabriela e esse é o nosso curso, Lógica de Programação Estruturada. Essa é a nossa segunda aula e hoje nós estudaremos os elementos que são necessários para a gente escrever um algoritmo. Então, variáveis, constantes, instruções de entrada e saída, operadores aritméticos e suas aplicações, e no final vamos construir um algoritmo com lógica de programação sequencial. Vamos começar definindo o conceito de variável. Todos os valores manipulados no nosso algoritmo precisam estar armazenados em algum lugar, para que posteriormente o algoritmo se lembre desses valores e consiga manipulá-los. Esses valores precisam estar armazenados em regiões na memória RAM, que nós chamamos de variáveis. Então, a definição: variáveis são regiões na memória RAM que armazenam dados que podem ou não se modificar ao longo da execução do algoritmo. Aqui nessas nossas primeiras aulas eu vou representar a memória RAM como uma nuvem, algo ainda mais abstrato. E aqui nesse exemplo, nessa figura, eu trouxe três variáveis, três regiões na memória RAM que estão delimitadas. A primeira variável tem armazenado o valor f, a segunda variável tem armazenado o valor 25 e a terceira variável tem armazenado o valor 38,5. Quais são os tipos de dados que eu consigo guardar dentro de uma variável? Bom, cada linguagem de programação vai tratar os tipos de uma maneira diferente. Como nós vamos usar o Visual G nas nossas aulas, o Visual G trabalha com 4 tipos primitivos de dados. As variáveis que você definir como tipo inteiro vai conseguir guardar valores numéricos e inteiros, sem as casas decimais. São exemplos: 0, 25, 2017. O Visual G também aceita variáveis do tipo real. Se você falar que uma variável é do tipo real, significa que essa variável vai conseguir guardar números e esses números podem ter casas decimais. Então, 38,5, 399,99, 3.14159 são valores reais que podem ser armazenados nas nossas variáveis. Também é possível definir uma variável do tipo caractere. Aqui, a variável vai guardar uma sequência, uma cadeia de caracteres, que nós também chamamos de string. Por exemplo, o valor f, grande porte, Gabriela, são exemplos de cadeias de caracteres. O último exemplo que a gente vai usar é o tipo lógico. Se você define uma variável do tipo lógica, significa que essa variável ela é do tipo booleana, ou seja, ela só consegue armazenar 2 tipos de valores, verdadeiro ou falso. Ao longo das nossas aulas, a gente vai fazer exercícios que usam todos esses tipos de variáveis para a gente praticar. Agora, não basta só dizer que você vai usar variáveis e guardar valores dentro dessas variáveis com os seus respectivos tipos. Você também precisa definir um nome para a sua variável. E na hora de definir um nome para a variável, existe um conjunto de regrinhas que a gente precisa seguir. Primeiro, a sua variável não pode começar com um número. Pode ter número no meio ou no fim do nome da variável, mas nunca no começo. A sua variável, o nome da sua variável não pode conter caracteres especiais. Por exemplo, qualquer tipo de acentuação, hífen, ponto de exclamação, ponto de interrogação e comercial. Esses caracteres especiais não são aceitos. O único caractere especial que a maioria das linguagens costuma aceitar é o underline. Bom, a próxima regra: o nome da sua variável não pode ter espaço em branco. A última regra, que eu chamo de regra de ouro, é que o nome da sua variável precisa ser significativo. Então, na figura do slide passado, onde eu mostrava 3 regiões marcadas na nossa memória RAM, com os valores f, 25, 38,5, agora essas regiões ganharam nome. Então, a variável, a região da memória RAM que guardava o valor f, ganhou o nome sexo. A região na memória RAM que tinha o valor 25 ganhou o nome idade. E a região na memória RAM que tinha o valor 38,5 ganhou o nome temperatura. Segui a regrinha de ouro, dei nome significativo para as minhas variáveis e aí ficou muito mais fácil compreender o que esses valores significam.
Aqui na lateral eu coloquei alguns exemplos de nomes que são válidos, que você pode usar para definir a sua variável, e alguns nomes que não são válidos, que estão infringindo algumas dessas regrinhas que a gente viu. Então, em laranja são os exemplos incorretos e em verde os valores corretos. Primeiro exemplo, nota, não é um nome correto para uma variável, porque esse nome começa com um número. Logo abaixo, em verde, nota 1 é um nome correto que você pode usar, porque tem número, mas o número está no final. A variável chamada nome aluno está incorreta porque ela tem um espaço em branco no meio, quebra uma das regrinhas que a gente viu. Agora, a variável nome underline aluno é um nome válido. Salário hífen func é um nome inválido, primeiro porque tem o acento agudo no salário e o hífen para separar as duas palavras, errado. E salário func, tudo junto, o último exemplo, é um nome válido. Então, quando a gente for definir variáveis para os nossos algoritmos, você precisa pensar em quantas variáveis você vai precisar, que tipos de dados elas vão guardar e quais os nomes vocês vão dar para cada uma delas. Além de usar variáveis, os nossos algoritmos também vão usar constantes. As constantes são valores que não se modificam ao longo da execução do nosso algoritmo, e elas se dividem em basicamente dois tipos, numéricas e alfanuméricas. As constantes numéricas são números de qualquer tipo, positivo, negativo, inteiro, real. E o mais legal é que quando você define que a sua constante ela pertence à categoria numérica, significa que você pode fazer contas com esses valores. Então, uma constante numérica pode participar, por exemplo, de um cálculo que você vai fazer no seu algoritmo. Já as constantes alfanuméricas são cadeias de caracteres, e esses caracteres podem ser de qualquer tipo, pode ser letras de A a Z, espaço em branco, qualquer tipo de caractere especial. Pode inclusive ter número no meio dessas constantes, mas a diferença é que as constantes alfanuméricas são representadas entre aspas. Dependendo da linguagem de programação, a gente pode usar somente aspas duplas ou simples, ou qualquer tipo de aspas, dependendo da plataforma que a gente estiver trabalhando. Mas o mais importante é que quando você define uma constante como pertencente ao tipo alfanumérica, essa constante ela vai ser tratada como um texto. Então, mesmo se você colocar números dentro da sua constante alfanumérica, você não consegue fazer você não consegue fazer contas com esses números, porque eles estão sendo tratados como textos. Além de variáveis e constantes, nós também vamos precisar de instrução de entrada. Como é que eu pego valores do mundo real e coloco no mundo do computador? Como é que eu faço o input, a entrada de dados? No Visual G, nós vamos usar a instrução leia. Então, o leia ele está associado ao nosso dispositivo de entrada teclado. A sintaxe é bastante simples. Leia e entre parênteses você precisa indicar o nome da variável, o nome da região da memória RAM que vai guardar o valor que vai ser lido do teclado. Então, o meu primeiro exemplo aqui, leia e entre parênteses a variável idade, eu estou indicando com a instrução leia que eu preciso ir lá no teclado e esperar o usuário digitar um valor. Vamos supor que o usuário digitou o 3, o 0 e pressionou Enter. Esse valor 30 que o usuário digitou precisa ser armazenado dentro da variável idade. Então, se a gente for olhar lá na memória RAM, tem uma região chamada idade e dentro dela eu guardei o valor 30, que foi o valor que o usuário digitou. No meu segundo exemplo, eu coloquei um leia para duas variáveis ao mesmo tempo. Então, leia num1, vírgula, num2, tudo entre parênteses. Se você observar, então, agora eu estou esperando o meu usuário digitar dois valores.
No primeiro caso, eu falei que o usuário digitou 5 e pressionou Enter. O primeiro valor que o usuário digitar, eu vou guardar na variável num1. Se você olhar lá na memória RAM, tem uma região chamada num1 e dentro dela o valor que o usuário digitou. Por exemplo, 5. A minha segunda figura de teclado vai representar o meu segundo leia. Então, o usuário digitou 0, pressionou Enter e eu vou guardar esse valor dentro da variável num2. Lá na memória RAM, então, num2 recebeu 10. A minha instrução de entrada leia nada mais é do que vá até o teclado, pega o valor que o usuário digitou e guarda dentro de uma variável. Você pode ler 1, 2, 3, quantos valores você quiser. E esses valores podem ser daqueles tipos que a gente viu. Inteiro, real, caractere e booleano. Instrução de saída. Bom, assim como a gente precisa imputar dados, né, fazer a entrada de dados na máquina, em algum momento a gente também precisa fazer a saída, o output dos dados da máquina. A gente vai usar no Visual G a instrução escreva. A instrução de saída escreva, ela controla o monitor da sua máquina. E a sintaxe é bastante simples. Escreva e entre parênteses o valor que você quer mostrar. Se o valor que você quer mostrar é uma constante, então você precisa informar esse valor entre aspas. No primeiro exemplo aqui, escreva grande porte está entre aspas. Então, lá no meu monitor, eu vou mostrar o valor grande porte. Agora, no segundo exemplo, eu coloquei escreva nome. Percebam que nome não está entre aspas. O fato de nome não estar entre aspas indica que nome é uma variável, é uma região na memória RAM. Então, eu preciso ir lá na memória RAM, encontrar essa região chamada nome, pegar o valor que está dentro dela, nesse exemplo, Gabriela, e lá no monitor e mostrar o valor da variável, Gabriela. O terceiro exemplo, eu fiz uma composição de constante e variável. Então, eu coloquei escreva nome, entre aspas, vírgula, nome. O primeiro nome que está entre aspas é uma constante. O segundo nome que não tem aspas é a variável. O resultado disso no monitor é nome, Gabriela. Nós também faremos uso de operadores aritméticos, né, para fazer as nossas operações matemáticas. Nós vamos usar o sinal de mais para fazer soma, menos para fazer subtração, o asterisco vai representar a nossa multiplicação, a barra tombada para a direita vai fazer uma divisão real, barra tombada para a esquerda vai fazer a divisão inteira, o sinal de porcentagem vai representar o nosso resto da divisão, o acento circunflexo vai representar a potência e todos esses operadores possuem uma prioridade, ou seja, uma ordem de execução. A gente sempre começa resolvendo pela potência, depois as prioridades passam para a multiplicação e todas as divisões, por último a gente faz soma e subtração. Se em algum momento você quer alterar a prioridade dos seus operadores, nós usamos o parênteses, porque o parênteses tem prioridade 0. Já dizia a tia lá na escolinha, né? Sempre começa resolvendo pelo que está dentro do parênteses. É importante lembrar que numa expressão, se você tem operadores com prioridades iguais, a ordem de execução é sempre da esquerda para a direita. Vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo, então, a variável resulte 1 vai receber. Percebam que o meu operador de atribuição no Visual G vai ser representado com uma flecha, indicando a variável que recebe o resultado da conta, 2 mais 3 vezes 2. O operador de multiplicação é mais prioritário, então eu começo resolvendo ele, 3 vezes 2, 6, e o resultado eu somo com o valor que estava antes, 2. A variável resultado 1 vai receber o valor 8. Segundo exemplo, eu estou alterando a prioridade do operador. Eu quero primeiro fazer a soma e depois a multiplicação. Então, agora eu começo a minha expressão fazendo 2 mais 3, 5, e o resultado multiplicando por 2. A minha variável resultado 2 vai receber o valor 10.
O nosso terceiro exemplo, a variável resultado 3 vai receber 1 menos 2 elevado a 2, divisão real por 2. O operador mais prioritário é a potência, então eu vou fazer 2 elevado a 2, resultado 4. Sobra a subtração e a divisão, o operador mais prioritário é a divisão, então eu faço 4 dividido por 2 vai dar 2. A expressão final é 1 menos 2. 1 menos 2 vai dar menos 1. Variável resultado 3 recebe menos 1. Aqui só para mostrar a diferença, né, entre as divisões. Então, o quarto exemplo, a variável resultado 4 vai receber 13 divisão inteira por 5. 13 divisão inteira por 5 vai pegar o quociente dessa divisão, 2. Enquanto que a variável resultado 5 vai receber o resto da divisão de 13 por 5. Faz a divisão inteira, 13 dividido por 5 dá 2, mas o resto da divisão é 3. Então, a minha variável resultado 5 recebe o valor 3. Aqui o nosso algoritmo, então, que nós usamos como exemplo na aula passada, né? O algoritmo que calcula a média escolar de um aluno, representado na sintaxe do Visual G, com todos esses elementos que nós estudamos. Constantes, variáveis, instrução de entrada e saída e operador aritmético. Então, aqui na primeira linha, eu tenho a instrução algoritmo e o nome desse algoritmo, entre aspas, aqui eu chamei esse algoritmo de calc underline média. A instrução var, indicando que eu vou declarar todas as minhas variáveis, falar todas as variáveis que eu vou usar. Nesse caso, nota 1, nota 2 e média, todas pertencentes ao tipo real. Início e fim do algoritmo para delimitar onde entrarão as instruções que compõem a lógica da minha solução. A primeira instrução, escreva, informe a nota 1, solicitando para o usuário uma nota, e aí leia nota 1, para pegar o valor que o usuário digitar no teclado. Escreva, informe a nota 2, para solicitar uma nova nota para o usuário, leia a nota 2, para pegar o valor que o usuário digitar no teclado. Tendo em mãos nota 1 e nota 2, está na hora de calcular a média. Então, a média vai receber a expressão, o resultado da expressão aritmética, nota 1 mais nota 2, divisão real por 2. No final, eu vou mostrar. Escreva, sua média é e o valor da média. Pessoal, esse algoritmo, ele é chamado de algoritmo com lógica de programação sequencial, porque todas as instruções são executadas uma única vez. Na aula que vem, nós faremos um teste de mesa para entender melhor como esse algoritmo funciona. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Leia a apostila e faça os exercícios propostos nessa aula. Conte para os seus amigos sobre os nossos encontros. Até a próxima!